nome da pregação de hoje é Por que você busca Jesus? Ou, no YouTube eu vou colocar assim, você está buscando Jesus pelo motivo errado. A gente vai falar sobre Lucas capítulo 9, eu já vou ler para vocês. John Lennon, o famoso músico da banda Beatles, ele disse um dia que eles, os Beatles, já eram mais populares do que Jesus. E ele disse assim, eu não sei o que vai acabar primeiro, o rock ou o cristianismo. Meio que acabou, né? Quase não existem mais bandas de rock hoje surgindo, só pagode. Ou sertanejo universitário, o que mais? Funk. Ele disse isso. Sabe quem ficou revoltado com ele? Ku Klux Klan. Aquele grupo terrorista que perseguia e matava negros. Esse grupo ficou revoltado quando John Lennon disse isso. E saiu em defesa de Jesus. Mafiosos, vários deles, diziam crer e buscar Jesus Cristo. Al Capone frequentava a igreja regularmente. O que eu quero tentar mostrar para você hoje é que tem muita gente buscando Jesus, mas não o conhece. Tem muita gente buscando Jesus pelos motivos errados. Inclusive, nós muitas vezes somos assim. Nós mesmos. Eu sempre gosto de pensar em cada pregação, em mim mesmo e em você. Não no vizinho. Não na sua sogra. Ah, minha sogra tinha que ouvir isso. Eu estou falando é para mim e para você. Para nós. Quantas vezes a nossa busca por Jesus não é genuína? É isso que acontece aqui em Lucas capítulo 9. Havia uma multidão frenética aqui, mas não buscando Jesus pelos motivos corretos. Vamos ler? Lucas capítulo 9. Primeiro a gente vai voltar, verso 7. Lembra que semana passada eu preguei baseado em Lucas 9, do verso 10 a 17, que fala da multiplicação dos pães, em que Jesus alimentou uma multidão. Agora a gente vai voltar para o versículo 7, e depois a gente vai pular para o 18, e tudo está unido. Não é por acaso que Lucas colocou nessa ordem. Tem um propósito. Vamos ler. Lucas 9, 7. O governante Herodes, ou algumas traduções trazem como rei, porque ele era tetrarca, ele governava uma região de 4 cidades ali na Judéia. O governante Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo. Porque alguns diziam, ele ficou perplexo com as notícias que se falavam sobre Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres assombrosos. Ele ficou perplexo com isso. Porque alguns diziam, João ressuscitou dos mortos. Outros afirmavam, Elias apareceu. E outros ainda diziam, um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse, mandei decapitar João. Então, quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. E na versão revista e atualizada diz assim, e se esforçava para vê-lo. Mas lá em Mateus a gente tem um acréscimo em relação a essa história. Aqui parece que Herodes está meio em dúvida. Não, eu matei João Batista, esse não pode ser João Batista. Mas lá em Mateus ele diz, este é João Batista que eu matei. Ele ressuscitou. Lá em Mateus 14, 2. Vamos continuar. Verso 18. No meio disso tem a multiplicação dos pães, e é fundamental essa história. E essa história aqui está narrada também lá em João 6, a da multiplicação dos pães. E é fundamental para a minha pregação hoje. Então lembra aí da multiplicação dos pães, tanto que está escrito aqui e também lá em João, porque lá em João a gente tem alguns detalhes que eu vou usar aqui também hoje na pregação. Verso 18. Verso 18? Isso. Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Lembra? Verso 7. Herodes querendo saber quem Jesus era. Aqui mais uma vez o mesmo tema. Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu, o Cristo de Deus, o Messias. Não apenas um profeta. Tu és Deus. Verso 21. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contassem a ninguém. Como assim, gente?
Verso 22, e disse-lhes, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. É importante também lembrar que essa parte aqui está narrada lá em Mateus 16, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, discípulos, o que as pessoas estão dizendo? E aí acontece a mesma cena, só que a gente tem um acréscimo lá. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus diz assim, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o Espírito Santo de Deus. E esse é um detalhe também importante aqui na nossa pregação. Então vamos lá. Como eu disse no comecinho, há muitas pessoas que muitas vezes buscam Jesus, mas não pelos motivos corretos. Não conhecem Jesus. Expressam-no por meio de seus lábios, mas sua vida prova que eles não conhecem Jesus. Como essa multidão frenética em busca de Jesus. O texto bíblico diz que depois que os discípulos voltaram de uma grande empreitada, Jesus se propôs a levar os discípulos para um lugar mais solitário, para que eles descansassem em Betesda, como o texto de Lucas 9 nos declara. Marcos capítulo 6 narra a mesmíssima história, mas com alguns detalhes. Descreve lá a multiplicação dos pães e nos dá alguns detalhes. Em Marcos capítulo 6, verso 31, que antecede a multiplicação dos pães. O texto bíblico diz que Jesus não tinha tempo nem para comer. Nem para comer. Por quê? Por que não tinha? Porque as pessoas iam atrás dele. Naquele momento em que Jesus decidiu-se ir para um lugar solitário, Marcos nos diz o seguinte, muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades. Pensa o cenário? Seus discípulos acabaram de voltar de uma grande empreitada. Jesus percebe que eles estão cansados e se dispõe a ir para um lugar solitário. Os caras eram tão terríveis, a multidão era tão terrível, que deu um jeito, colocou um infiltrado lá, descobriram para onde Jesus ia. E diz o texto que a notícia se espalha e de todas as cidades, eles vieram correndo. Veja a cena, é muita fé, não é? Que fervor! As pessoas estão correndo atrás de Jesus. Veja como eles estão buscando a Jesus. Essa multidão, diz aqui o texto de Lucas, que foi freneticamente atrás de Jesus, não sabia quem ele era. Ah, é João. A multidão diz, é João, é Elias ou algum profeta. E essa mesma multidão, frenética, que chega a dizer, tu és o rei. Quiseram fazer dele rei, lá em João, na mesma história. Quiseram fazer de Jesus rei. Essa multidão pediu, crucificam. Essa multidão. Herodes é outro que está aqui em busca de Jesus. Diz o texto bíblico que ele se esforçava para vê-lo. E lá em Lucas, quando ele de fato se encontra com Jesus, o texto bíblico diz que ele ficou sobremaneira feliz por ter conseguido o objetivo, seu objetivo, que era ver Jesus. No entanto, este homem entregou Jesus para ser crucificado. Deu-lhe uma roupa para humilhá-lo, uma roupa cintilante, brilhosa, para humilhá-lo. Este homem que se esforçava para vê-lo, este homem entregou Jesus para ser crucificado. É possível buscar Jesus e não encontrá-lo? É possível. Coisa pior que essa é buscá-lo e pensar que encontrou, mas na realidade o que você tem é uma caricatura dele, criada por você. Criada por você. Se nós o buscamos com motivações erradas, ao encontrá-lo, ele ficará em silêncio como fez com Herodes. Diz o texto que Herodes fez das mais variadas perguntas e Jesus não respondeu uma sequer. Uma sequer. Se buscamos Jesus pelos motivos errados, como o texto de João declara, João 6 diz que o povo foi atrás de Jesus pelo pão. É Jesus quem diz isso. Se formos pelo pão e apenas pelos milagres, é bem provável que Jesus nos amaldiçoe, nos dando o que a gente quer. Como declara o Salmo,
Deus deu a Israel o que eles queriam, mas fez a alma deles definhar. Muitas vezes, Deus fala, pode ir, meu filho, eu vou te dar. É Deus amaldiçoando corações rebeldes que não querem a Deus, que querem usar Deus para realizar os seus sonhos. E essa é a história dos pastores da teologia da prosperidade e dos coaches, que são filhos do mesmo Deus. O seu ventre, o dinheiro. Vamos então falar desses 3 personagens aqui. Herodes, a multidão e Pedro, que representa os discípulos. Quem é este? Pergunta Herodes. Quem é este? Em Lucas 9 ele diz, não, eu mandei decapitar João. Mas lá em Mateus capítulo 14, na mesma cena, sobre esse mesmo evento, este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. E por isso, nele operam forças miraculosas. Você lembra por que João matou João? Por que Herodes matou João? Herodes havia tomado a mulher de seu irmão. Ele era um monstro. Por isso, João Batista apontou o dedo para o rei e disse, você é um adúltero. Ele não disse como os evangelistas de hoje. Isso é lindo. Deus te ama. Não. Primeiro ele falou, você está em pecado. Para aí no final anunciar salvação e perdão de pecados. Não faz sentido anunciar perdão de pecados se primeiro você não anuncia o pecado. João aponta o dedo e diz, você é adúltero. Por conta disso, num dia em que houve uma festa, a mulher de Herodes, adúltera, ouviu de seu marido, pede-me o que você quiser, porque a filha dela havia dançado e aí ele, pede o que você quiser que eu vou dar até metade do meu reino. Ela disse, não, eu só quero a cabeça de João aqui num prato. Para você notar o quanto que os homens deste mundo odeiam com todo o coração deles. Com todo o coração deles, os homens de Deus. Por isso, lá em Apocalipse, se diz que as 2 testemunhas que pregavam sobre o pecado do mundo e atormentavam o mundo, quando elas morreram, diz o texto que o mundo comemorou. E para nós, aquilo ali representa o testemunho da igreja. Quando o testemunho da igreja deixa de fazer-se presente na sociedade. Aí eles aplaudem. Por quê? Porque o genuíno evangelho, ele começa com tormento. Ele atormenta as pessoas em seus pecados. E foi assim que João fez. E por isso ele foi morto. Por isso ele foi morto. E diz o texto bíblico que Herodes se esforçava para ver Jesus. Que ele estava julgando que era João Batista. Lá em Lucas capítulo 23, que é o momento em que Herodes consegue realmente ver Jesus, a cena descrita é assustadora. Primeiro, o texto diz que foi naquele contexto em que Jesus estava para ser crucificado, Pilatos o envia até Herodes. Nessa hora, quando Pilatos envia Jesus para ser julgado por Herodes, Herodes, diz o texto, fica sobremaneira feliz e começa a fazer perguntas, das mais variadas, diz o texto. Começou a enchê-lo de perguntas. E diz o texto que ele queria ver um sinal. Herodes queria ver um sinal. E qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma. Jesus o desprezou. Jesus ficou em silêncio o tempo todo. Quando você busca Jesus pelos motivos errados, Jesus te despreza. Jesus diz não. Jesus fica em silêncio. Agora, se Jesus diz não para você, você não tem que desprezar Jesus. Quem é você na fila do pão? Se Jesus te despreza, se Jesus diz, não vou fazer. Se você ora e nada acontece, o problema não está em Deus, está em você. Sempre está em nós. O que fazemos quando Deus não nos ouve? Nós fazemos como a teologia da prosperidade nos ensina? Baixamos um decreto falando, se o Senhor não fizer, hein? Fazemos como católicos, que pegam o santo Francisco, é Francisco? Antônio. Ah, você não vai me dar, o meu marido? Então você está de castigo agora. Vira ele, põe lá, não vai ter cachaça, vai ter... É assim? Não, porque diz o texto bíblico que no momento em que Jesus se mantém em silêncio, aí, nesse momento em que Jesus despreza Herodes despreza Jesus. E veste Jesus com uma roupa cintilante para humilhá-lo. Ah, você não é rei? Então tome aqui essa roupa.
E o texto bíblico diz que ele humilhou, desprezou Jesus Cristo e o mandou de volta. O mandou de volta. O que a gente vê aqui, como eu preguei para vocês nos últimos cultos, é que quando Jairo foi atrás de Jesus, e ele foi em busca de um milagre, ele foi, mas não como se Jesus fosse um bobo da corte, que tivesse que mostrar alguma coisa para ele. Talvez fosse isso que Herodes queria. Vai, estou ouvindo falar muito sobre você aí, me dá um sinal. Me dá uma prova de que tu és de fato aí quem você está dizendo que é, o povo está dizendo que é. E é o que muitas vezes a gente faz, não é? Muitas vezes ímpios fazem. Me dê uma prova de que tu existe. Senão, mais? Você quer mais? Olhe para a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas a Bíblia não é? A Bíblia, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e a história comprovando isso, não são sinais o bastante? Homens assim que pensam que estão em posição de julgar a Deus, no alto de sua riqueza, de sua posição, porque você sabe quem eu sou? Porque eu sou um empresário bem-sucedido. Porque eu sou um político. Você não é nada. Você tem tudo que tem porque Deus lhe deu. Assim como eu e você. Quem somos nós diante de nosso Deus? Quem somos nós para se posicionar diante de Deus? Assim, vê se me dá uma prova aí de que tu existe. Que absurdo é esse? Pessoas assim costumam ouvir nada de Jesus. Nada. Mas não foi assim com Jairo. Jairo foi atrás de um milagre. Ele precisava de um sinal. Mas não é porque ele queria ter fé. Ele já tinha. Era diferente. Era diferente. E ele se ajoelha. Ele não está no seu trono, sentado e falando assim, vamos ver se faz alguma coisa. Não. Ele se ajoelha, assim como a mulher hemorrágica. Se ajoelha, toca na orla de Jesus. Esse é o jeito de você se achegar a Deus. Principalmente quando ele não diz nada para você. Principalmente quando ele não responde palavra a você. Esse é o jeito. Quietinho, pianinho. É assim. É assim que a gente se posiciona. Esse é Herodes. Esse é Herodes. Que não busca Jesus do jeito correto. Apesar de parecer, como diz Lucas, que ele se esforçava para vê-lo. Segundo, nós temos a multidão. Quem? As pessoas dizem que eu sou quem, Pedro? O que as multidões dizem? João Batista, Elias ou um profeta. É isso que as multidões estão dizendo. Ou seja, eles acreditavam que Jesus era meramente um homem. Um grande homem, mas meramente um homem. Esse povo tinha fé até para acreditar em ressurreição, gente. Eles acreditavam que João tinha ressuscitado dos mortos, mas eles não tinham fé para crer que Jesus era o Messias, o Salvador. A multidão não conhecia Jesus. Fizeram esforços tremendos para vê-lo. Não davam sossego para ele. Foram ao deserto. Lá não havia nada. Nada. Foram ao deserto para ouvi-lo. Não no grande templo suntuoso, belo. Não. No deserto. Talvez olhássemos para isso e pensássemos: aí há verdadeira busca a Deus. Vejam o zelo que essas pessoas têm. Elas saíram de suas cidades correndo. Que zelo. Mas diz o texto que não conheciam Jesus. E aqui a gente vê que a ignorância não é propriedade de uma classe. Tanto Herodes, a elite da sociedade, quanto o povo eram ignorantes. As massas e a elite eram ignorantes quanto a Jesus. Jesus, em João 6,26, alegou o seguinte, disse o seguinte sobre a motivação daquele povo ao estar ali. Respondeu-lhe Jesus. Jesus havia acabado de multiplicar os pães. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais que apontavam que ele era o Messias. Lembra que Jesus disse que fez os sinais para que as pessoas pudessem ter certeza de que ele era o Messias, como o Antigo Testamento prometia? Lembra que João, quando termina
o Evangelho, João diz assim: muitos outros milagres foram feitos, mas estes estão aí para que vocês creiam que ele é o Messias, prometido no Antigo Testamento. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês não viram, vocês não vieram porque vocês viram os sinais e concluíram: ele é Deus, ele é o Messias prometido que vem nos salvar de nossos pecados. Não! Vocês são guiados pelo estômago e não pelo Espírito, não pelas coisas espirituais. Vocês são guiados por comida. Não viestes porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães. Dos pães. Muitos coaches dizem buscar Jesus. Muitos coaches. Muitos crentes estão agora em alguma igreja neste país. E eles dizem crer em Jesus. Dizem crer. Lá, antes de termos os coaches como nós temos, você tinha a galera do pensamento positivo. Confie em si mesmo e você vai ser um sucesso, vai ter pão, carro e por aí vai. E aí a gente começa a ter os coaches religiosos. Que essa ideia não funciona muito com todo mundo, porque o povo, ele é naturalmente religioso. Então, o que eles fizeram, os coaches? Pegaram as ideias de Norman Vincent Peale, por exemplo, pensa positivo, e deram uma cara gospel. Ó, aqui, confie em si e você vai ser um sucesso. E aí, os coaches religiosos dizem, não, confie em Deus, e aí você vai ser um sucesso. Como se Jesus existisse apenas para satisfazer nosso estômago, nossas paixões materiais. Essa é a ideia. Essa galera, ela não quer Jesus. Essa galera quer o pão. Essa galera quer o sucesso. Se eles notassem que o tranca-rua fosse mais poderoso, eles o seguiriam. Eles vendem a alma para qualquer um que promete sucesso para eles. Você se lembra de um episódio na história de Israel? Israel estava num combate. Diz o texto bíblico que eles estavam perdendo. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá no templo, pegaram a Arca da Aliança, que representa Deus, e trouxeram para a batalha. E sabe o que aconteceu? Perderam. Mas a arca se representa Deus, eles trouxeram Deus para a batalha e perderam. Você já viu o que pastores e coaches dizem? Coloca Deus nas suas batalhas, você vai vencer. Não, você não coloca Deus. É você que se coloca na vontade dele. Deus não é um amuleto que você põe, que você acrescenta para você ter sucesso. Deus não é um amuleto. Deus não é aquele que veio só para satisfazer o seu estômago. Não. Não. Jesus não é uma coisa que você acrescenta para a sua vida ficar melhor. Jesus é a própria vida. Jesus não é uma coisa que você acrescenta para realizar o seu sonho. Não. Não. Jesus é o sonho. Jesus é a bênção. Ele é a razão da existência. Mas onde houver um povo louco e desesperado apenas por pão, apenas por coisas materiais, onde houver um povo assim, vai haver os mentirosos e hereges e loucos, prometendo tudo o que eles querem. Jesus não fez isso. Esse povo pensou que Jesus era, primeiro, apenas um curandeiro, mas eles pensaram que Jesus era um agente político. Agente político. O verso 21 diz assim: Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contassem a ninguém. Os discípulos disseram: Jesus, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então diz para os discípulos: não contem isso para ninguém. Mas, meu Deus do céu, não era esse o propósito dele? Por que isso aqui acontece? Temos uma grande possibilidade. Vocês vão contar depois que eu ressuscitar. É o que está dizendo aqui. Por quê? Porque depois da ressurreição, ficaria provado cabalmente que Jesus não era um Messias político. Que Jesus viria para salvar não Israel do Império Romano, mas do pecado. Porque era o que inclusive os discípulos pensavam. Que o Messias seria um agente político, que iria
destronar César, tirar o Império Romano de Israel e colocar Israel no cenário e em liderança novamente. Era isso que eles pensavam. Porque no Antigo Testamento, as profecias eram nesse teor. Um rei da semente de Davi se levantará e vai estabelecer o seu reino na terra por todos os tempos, para sempre. O seu reino não vai ter fim. Essa era a profecia do Antigo Testamento. Como eles entendiam essa profecia? O Império Romano vai cair e nós vamos nos assentar no trono novamente. Qual é o sentido daquelas profecias que o próprio Cristo interpreta? Não sou eu não, é o próprio Cristo interpretando essas profecias do reino. Lembra que ele falou, meu reino está chegando, lembra? Quando isso se materializa? A igreja é o reino do Senhor. Lembra quando Pilatos falou, eu tenho poder para te soltar? Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo, não tem visível aparência. Não tem. Porque se fosse, enviaria agora os meus anjos e eles iriam destruir todos vocês. Ou seja, Jesus como Messias, a função dele não era libertar o povo politicamente, não era libertar o povo do Império Romano, mas do pecado. Jesus não veio para libertar o povo do ostracismo social. Ai, que vocês não são mais agora, não são a elite da sociedade. Não, não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. E era isso que o povo achava. E é o que a gente vê em João 6, que narra a história que a gente está narrando aqui. Veja. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, da multiplicação dos pães, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei. Eles não entenderam nada. Nada. Nada, 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 nada. São alguns exemplos disso. De que Jesus, a obra dele não era política. Jesus um dia disse assim, se te obrigarem a andar 1 milha, vai com ele 2. O texto não explica o que significa isso, mas a provável explicação, que eu acho que só pode ser essa, é que um soldado romano, óbvio, quem mais poderia obrigar um judeu? Um soldado romano podia obrigar alguém a carregar maleta, alguma coisa a serviço deles ou do Estado. Alguns chegam a dizer que havia até a lei, essa lei. Alguns dizem, não sei se a gente não sabe se é verdade, que havia uma lei que eles podiam obrigar um judeu a carregar suas malas e alguma coisa nesse sentido por 1 milha. Jesus vem e fala assim, ó, ande com eles 2. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês estão sendo humilhados politicamente, vocês estão, porque é uma humilhação isso, vocês estão sendo humilhados, se humilhem ainda mais. Ele não fala, façam uma revolução, derrubem César do trono, não aceitem mais isso. E nem vamos falar da escravidão, né? Que posteriormente, quem acabou com isso foi cristão. Foi um cristão. William Wilberforce, baseado na palavra. Mas olha que coisa, Paulo, ele regulamenta essa desgraça. Ele fala, olha, que vocês obedeçam aos seus senhores e por aí vai. Não era para dizer que a escravidão estava certa e era o melhor, mas você está vendo que essa nem era a missão do Evangelho. E aí Paulo ainda chega a dizer o seguinte, aquele que é livre, lembre-se, você está preso em Cristo. E quem é escravo, lembre-se, você está livre em Cristo. Mostrando assim que nem mesmo uma situação absurda como essa, absurda, era o fim da picada. Que não daria para viver desse jeito. Até numa situação dessa, ele regulamenta o negócio, para a época, foi o melhor, mas ele mostra a grande missão do Messias, foi libertar do pecado, Mas infelizmente, como que as pessoas ainda continuam achando que a única libertação que importa é política, social e financeira. Em que parece que Jesus morreu não para nos salvar do pecado, mas da pobreza, da vergonha. Que se formos cristãos, seremos cabeça e seremos um sucesso. Você pode ser isso, mas não, isso não é a missão do Evangelho. Desejamos um país melhor. Eu desejo. Faço aquilo que está ao meu alcance. Faço. Reúno-me com... Semana passada reuni com um político, falei, olha, vamos fazer assim, sabe? O que a gente pode fazer, o que eu posso fazer para ajudar?
Fazemos o que está ao nosso alcance. Ensinamos, pregamos, mas, na maioria das vezes, nós vivemos, nós cristãos, debaixo de governos opressores. Opressores. Calígula começa a reinar no ano 37. Sabe quem foi Calígula? O cara era um endemoniado. Endemoniado. Ele praticava incesto. Ele alimentava seus animais com gente. Ele pegava seus prisioneiros e os matava e dava de comer aos seus animais. Ele tentou nomear como seu cônsul o seu cavalo. Gastos absurdos. Absurdos. Com orgias, com palácios, com móveis para o Planalto. Não sei não. Gastos absurdos. Absurdos. Nero, ano 64. Dizem que incendiou Roma, Leandro Narlock diz que não. De qualquer forma, ele culpa os cristãos por isso. E os persegue. Nero matou a própria mãe. Isso aqui foi logo depois, gente, que o cristianismo, que o evangelho se estabeleceu. Que o evangelho começou a ser pregado. Reinos malignos, homens malignos, gastadores, injustos. Você perdeu a fé? Agora? Nesse ano? Porque comunistas estão aí de novo. Israel pensava, nós seremos libertos da vergonha, seremos libertos da humilhação, seremos libertos politicamente agora. Não. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que significa Salvador. E ele explica, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a salvação. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é a promessa. Não que quando a gente se converte, Deus não cuide de nós, Deus não nos abençoe. Mas historicamente, muitas vezes fomos perseguidos e até perdemos dinheiro justamente por seguir a Deus. Justamente por seguir a Ele. E aí, gente, nós temos aqui algo muito interessante. Porque sempre a culpa de uma multidão ruim é atribuída a um pregador ruim. Não é o caso aqui. O povo está perdido porque os pastores são pilantras. Jesus era honesto. Jesus não fazia falsas promessas. Jesus não era marqueteiro. No entanto, todo mundo que estava ali estava com motivação errada. Cobiçosos, revolucionários. Você sabe que a Bíblia tende a responsabilizar o povo pelos falsos profetas? Lembra do dia que Deus mandou mentir? Lembra? O dia em que Deus fez uma reunião com os anjos e ordenou que os anjos mentissem? O contexto é o seguinte. Acabe, em 1 Reis, capítulo 22, é narrada a história de Acabe. Acabe era um homem tão maligno, que o texto bíblico define assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Ninguém foi tão maligno quanto Acabe. Mas um dia, diz o texto que Acabe, juntamente com Josafá, porque naquela época a nação havia se dividido, reino do sul, reino do norte. Acabe estava no reino do sul, tendo sua capital, no reino do norte, tendo sua capital Samaria. E Josafá no reino do sul, capital Jerusalém. Diz o texto que os dois reis se reúnem para ir contra Ramate de Gileade, para guerrear. Nessa hora, Josafá, que parece mais crente, fala assim: ok, vamos para a batalha, mas temos que primeiro consultar a Deus. Mais de 400 profetas aparecem, dizendo, sabe o quê? Vocês vão vencer. Josafá, sabe o que o Josafá faz? Ele sente um cheiro assim de mentira. E ele diz, não tem homem de Deus aqui não? Não tem. Aí vem lá outro cara, fala a mesma coisa. Deus é contigo, aleluia, xarabalaias. Treme até, Deus é contigo. Não tem ninguém aqui de Deus. Aí, veja o que o texto diz. Ouça. O texto diz assim, que Acabe
falou exatamente assim: ah, tem um homem aí chamado Micaías, mas ele nunca fala o que é bom a meu respeito. A culpa era de Micaías, não era de Acabe, que era um assassino. A culpa era do profeta. Tem um aí. Aí Micaías vem, e no caminho eles enviaram um servo para chamar Micaías, e o servo disse o seguinte para o profeta: ó, todo mundo falou coisa boa para o rei, você não vai... Você... Você se coloca no seu lugar, rapaz. Diz o texto que Micaías chega lá e fala assim: meu rei, Deus é contigo, você vai vencer a batalha. E aí os reis, sabe o que eles dizem? Eu não falei para você falar a verdade? Tá vendo? Você que segue falsos pastores, você sabe que no final você é um mentiroso. E que você está querendo ouvir essas mentiras. Eles sabiam. Eles queriam pagar um homem para falar o que eles queriam ouvir. Aí nessa hora, Micaías disse assim: vocês vão morrer. Melhor, Acabe, você vai morrer. Vocês vão perder a batalha. Porque eu tive uma visão. Deus, na sua glória, reuniu-se com seus anjos e disse: o que farei para julgar aquele maldito Acabe? Um anjo disse assim: eu serei espírito mentiroso na boca daqueles profetas. Eu vou falar o que Acabe quer ouvir. Eu vou falar. É assim que a Bíblia trata. Os falsos profetas são o juízo de Deus para homens que querem apenas satisfazer o seu estômago e suas cobiças. Pois haverá tempo, diz Paulo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que esses coaches falam é fábula. O que os pastores da teologia da prosperidade falam é fábula. Mas eles vão se cercar de mestres que pregam aquilo que eles querem ouvir. Quando você quer o impossível, só um mentiroso para te satisfazer. Deus mandou que os profetas mentissem, ou melhor, que os anjos entrassem nos profetas e mentissem. Por quê? Para falar aquilo que o povo queria ouvir. E falar aquilo que o povo queria ouvir era o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Terceiro e último. Pedro. A multidão diz que tu és João, Elias ou algum profeta. Mas Jesus retruca: eu quero saber de vocês. E aí os discípulos dão uma resposta que ninguém havia dado. Nem a elite, nem as massas. Só os eleitos. Só os eleitos. Tu és o Cristo. A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é como que o povo de Deus, o genuíno povo de Deus, não segue o efeito manada. Não segue. Não segue. Como que eles são essa pequena parcela pensante? Pequena. Eles não precisam seguir a maioria. Se todo mundo é sensual, a gente não precisa ser. Se todo mundo quer ficar rico, a gente não precisa. A gente não tem nada contra a riqueza é uma bênção. Mas a gente não está como esses ímpios, tendo o coração no dinheiro. Não precisamos ser assim. Não precisamos. Os discípulos são únicos. São únicos. Quem é Jesus? Ele é o Messias, diz Pedro, que veio nos salvar de nossos pecados. Em João 17,3, a Escritura declara que Jesus, Ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele é. O que a Bíblia declara é que Jesus é a salvação para o perdido. O que a Bíblia declara é que Jesus é a força para o abatido. Ele é o amparo para o desamparado. Ele é a alegria para o infeliz. Ele é a esperança para o desiludido. Ele não é uma coisa que você acrescenta para a sua vida ficar melhor. Ele é a própria vida. Ele não apenas dá pão, ele é o pão que desceu do céu. É isso que a Escritura declara. E Jesus disse para Pedro, quando Pedro faz essa afirmação, não foi carne nem sangue que revelaram isso para você. Em 1 Coríntios 12:3, Paulo disse assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Se você, ao me ouvir,
Claro que você crê que Deus faz milagres, que Deus supre com pão, é óbvio. Mas se você entendeu isso aqui, ó, ainda que eu morra, pobre, lambido por cachorros, enfermo como Lázaro, não importa, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido no Salvador, e eu vou estar com Ele por toda a minha eternidade. Sabe o que a Bíblia diz? Se você crê exatamente assim, foi o Espírito Santo que colocou essa fé em você. Você é crente. Você é salvo. Você pode estar meio ruim aí das pernas financeiramente, falando. Ou até fisicamente. Você pode ser como aqueles discípulos. Eles não eram nada aos olhos da sociedade. Não é isso que define quem a gente é. A única coisa que no dia em que Jesus Cristo voltar vai de fato importar é: quem dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Porque todo aquele que nele crê será salvo. Jesus não é um curandeiro. Ele é muito mais do que um profeta que dá pão. Ele é o próprio Deus, que veio nos redimir de nossos pecados, para que estejamos com Ele por toda a eternidade. Portanto, principalmente vocês que estão me ouvindo pela primeira vez, vocês que me acompanham onde vocês estiverem pela internet, eu não posso prometer para vocês o que os falsos profetas da teologia da prosperidade e os coaches prometem. Na realidade, nem gostaria de usar essa expressão, não posso, porque a promessa deles é tão miserável. Você só vai se sentir vencedor se você tiver um Porsche. É muita miséria. Você só se sente vencedor se tiver um carrão. É um espírito de miséria absurdo. É de uma pequenez absurda. Não. Eu não prometo nada do que eles prometeram. Mas eu posso prometer o que o Evangelho promete, que é muito maior do que o que eles prometem. Porque eles não mentem. Eles não mentem por prometerem demais. Eles mentem por prometerem pouco. Você só vai ser vencedor com eles se o governo comunista cair, você ficar mais rico, tiver tudo perfeito na sua casa, aí vocês são vencedores. Não, o que eu posso prometer para vocês, e não sou eu quem promete, é o Evangelho, é Cristo, o que eu posso garantir para você é o seguinte: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, nos currais não haja gado, ainda assim você vai poder dizer como Abacuque: eu me alegrarei no Senhor. Isso é muito maior. Isso é muito maior. Porque quem não se sente vencedor com um carrão na garagem? Quem não se sente feliz? Agora, isso aqui é que é promessa. Ainda que falte tudo, espero que não falte, mas ainda que falte, Deus vai estar comigo, porque Ele prometeu à mulher, para a mulher samaritana: se você crer em mim, dentro de você haverá uma fonte inesgotável. Você nunca mais andará sedenta por este mundo. Isso é infinitamente maior do que a promessa dos coaches e do pessoal da teologia da prosperidade. Que Cristo é a nossa vida. E quem o tem, mesmo sem R$1 no bolso, nunca, jamais será pobre. Jesus prometeu vida em abundância. Para mim, isso aqui é que é vida em abundância. Não tem nada. Campo não produz mantimento, não há dinheiro, os currais não têm mais gado. E ele está lá, pleno, forte e cheio de vida. Isso é muito poderoso. Isso é, de fato, um milagre. Jesus Cristo é o Salvador, que veio nos salvar de nossos pecados. Não há promessa maior do que essa. Você crê? Vamos ficar de pé.